domingo para todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo. E para quem está no YouTube, pedir o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque isso tudo ajuda o nosso crescimento aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu dar esse contexto aqui inicial para a gente ir para os principais assuntos que interessam do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, se for novo aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha a nossa transmissão nesse horário de almoço, que é o que eu vou correr para essa live / vídeo entrar aí para vocês assistirem, tá? Cara, eu tô no meu Instagram pessoal aqui porque ontem tem muita gente fazendo essa publicação. Eu fiz um agradecimento para todos vocês, eu queria trazer pro YouTube, tá? Esse aqui, que o pessoal falou que parece o Rafael Veiga com algum tipo de problema, né? Isso aqui é o meu começo no YouTube, tá? Esse aqui foi um período muito difícil que eu passei, recente, inclusive, que eu documentei pra vocês, né? Depois da perda da minha mãe. Então eu passei por esse período. Aqui foi um momento que eu tive um período melhor, assim, ainda que é um período muito próximo, essas duas fotos aqui. A gente tem altos e baixos, né, cara? Então, assim, todo mundo tá postando aí uma trend. Eu nem sei como ela funciona direito. Eu sei que mais ou menos funciona assim. Primeiro você começa, depois você aprimora. Alguma coisa assim, eu não sei. Eu não sou muito bom nessas coisas. Mas eu vi muita gente postando a mesma coisa. E eu fiz um textinho de agradecimento e queria agradecer cada um de vocês. Eu tô pra subir um vídeo, só que eu não sei por onde começar esse assunto ainda, tá? Que aí eu vou linkar com o Rony aqui, ó, tá? Primeiro, a gente precisa começar a discutir a volta disso daqui, ó, tá? Como que isso aqui pode acontecer em meio, sim, a um processo absurdo de elitização, tá? Eu vou linkar os 3 assuntos aqui, eu quero muita atenção de vocês e a sua participação. Vamos só escuta aqui, rapidinho, veja se sai o som pra vocês aí. Esse é um desafio deles. Captarem mais recursos. Vocês vão escutar uma coisa aqui de mim agora, que vocês não vão escutar de influenciador, acredito que nenhum, tá? Vou passar aqui pra vocês um entendimento meu sobre essa questão aqui. A parada que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Já tá na hora do futebol resolver seus problemas, né? Porque o Abel falou sobre união na última transmissão ao vivo, tá? E eu queria trazer pra cá, um abraço pro Easy aí, tamo junto, mano. Obrigado pelo apoio, cara. Capta recurso, como nunca, de publicidade, e o ingresso continua caro mais do que nunca. Aí dão desculpa pra você sobre custo de operação do estádio. Não, cara, vamos corrigir nossos problemas. Vamos pegar a calculadora e vamos ver quanto que a gente ganha com recurso de publicidade e propaganda e quanto que é o custo de operação e quanto que a gente ganha em ingresso. É possível sim aplicar um preço mais barato, é possível sim o clube estar próximo do torcedor. Só que para isso acontecer, tem que ter um esforço de todos os lados. E eu vejo pouca gente falando sobre isso. Pouca gente falando sobre isso. Agora a proposta é união, mas esquecem do preço que custa um uniforme oficial, esquecem do preço do ingresso, esquecem também como é gerido as contratações e as necessidades de um clube. Eu acho que na hora que a gente vai falar de união, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla para o problema, né? Mais macro do que micro. E a gente olha muito para o micro, né? Tipo, arquibancada, seja 12, 14 ou 20 mil, igual o Abel falou na nossa última live, que quem não viu, eu subi pro Insta Verde, muita gente elogiou, eu agradeço cada um de vocês que elogiou a postura, que obviamente eu quis ter ali mais justa com todo mundo, né? Mais justa com quem tá falando, que é o Abel, e mais justa com quem tá assistindo, que são vocês, né? Vamos no Rony rapidinho que vocês vão entender aqui o link que eu quero fazer, tá? Eu tô sem meus atalhos aqui, galera, então às vezes eu vou ter que estar clicando aqui, tá bom? Porque o meu Stream Deck ele parou de funcionar por algum motivo, eu tenho que atualizar ele aqui. Cara, ontem eu abri uma caixinha de pergunta também, muita gente participou. E eu recebi em massa sobre o Rony. Cara, eu juro, ontem eu recebi meu pai aqui em casa. Eu não vi o gol do Rony, não vi se foi um golaço, não vi nada. Eu vi que o Cruzeiro foi eliminado, mas também nem vi o jogo, eu vi lá só as penalidades ali. O que eu expliquei aqui foi o seguinte, uma resposta coletiva para quem me perguntou sobre o Rony ontem. Aí eu falei, meus amigos, eu tô vivendo a minha vida, eu não vi absolutamente nada de futebol, graças a Deus. Hoje eu paro para ver futebol, Mirassol e Palmeiras, mas eu não jogo mais meu final de semana no lixo, enfiado em jogos de futebol sequenciais. Boa sorte para quem ainda tá vivendo essa vida. Por que eu tô falando isso aqui para vocês?
Sim, já foi o momento que o meu engajamento com o futebol era maior. O que seria o engajamento com o futebol? Ontem teve jogos da MLS, eu ia assistir. Premier League, eu assisto. Champions League. Cara, eu vi lá quem são as oitavas de final da Champions, mas, mano, não assisti nada. E, de verdade, não tá fazendo falta nenhuma, cara. O que eu tenho feito atualmente é assistir os jogos do Palmeiras. Na última live eu ia me esforçar muito pra ver Botafogo e Racing por conta do Botafogo da última temporada e porque o Botafogo abre contra o Palmeiras o Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente já tem um cartão de visitas contra o Botafogo. Na terceira rodada nós temos o Corinthians, ou seja, nós temos um começo de Campeonato Brasileiro complicadíssimo e por isso, né, que eu ia parar pra ver. Mas, tá? Eu sinto que o meu engajamento com o futebol também já não é mais o mesmo. Eu não tô falando com o Palmeiras, como eu disse. Pra eu direcionar, sabe, minha atenção pro Palmeiras, eu não tô muito afim de ficar vendo jogos sequenciais. E aí eu acho que o Rony fez gol. Eu não vi mesmo. Eu não vi, cara. É possível que eu pegue o Instagram agora aqui e eu veja, sei lá, alguém postando. Não sei se foi um golaço, não sei. O que eu sei é, não sei com quem o Atlético jogou. Juro por Deus, cara. Meu pai, eu recebi ele aqui ontem. Eu nem pensei em futebol ontem. Sabe o que eu fiz ontem? Eu vou contar meu dia. Acordei, fui lá na cidade comprar as coisas. Aí choveu aqui muito ontem, mas muito. Recebi meu pai aqui. Meu pai e minha irmã. Pessoal aqui, tá? Semana que vem vou receber família aqui também. Então, assim, eu tô no momento da minha vida, cara, que eu tô vivendo a minha vida. E eu não tô vendo jogos, eu tô vendo jogos só do Palmeiras. Mas, ó, o pessoal tá falando que é a Tombense. Cara, ele sempre fez gol. Ano passado ele fez gol contra a Inter de Limeira. Ele fez gols no Campeonato Paulista. O problema do Rony e de algumas pessoas que a gente precisa citar aqui, essa briga. Cara, o Rony já foi, pessoal. O Dudu já foi. Vocês viram? Ontem eu vi um lance do Dudu, por conta do gol perdido do Gabigol, que todo mundo postou. O Dudu ganha uma bola, serve o Gabigol. Vocês perceberam como a explosão do Dudu mudou? Mas já era, o Dudu já saiu, o Rony já saiu, o Zé Rafael precisa corrigir sua saúde. Cara, vamos nos unir mais, cara. Eu recebi de um monte de gente num tom assim. Por que você não fala do Rony agora? Porque ele não joga mais no Palmeiras. Vocês me pedem pra não falar do Dudu, eu vou ficar falando do Rony? Já foi, cara. É a mesma coisa ficar falando do Scarpa agora. Galera, vamos entender que todo mundo aqui é palmeirense, cara. Ninguém tá querendo mal de ninguém aqui não, mal do clube. Eu só tô querendo ver um time mais forte. E isso pra mim é uma coisa muito de Zé Ruela, velho. Isso é uma parada de Zé Ruela. Porque foi umas 15 pessoas, fala do Rony agora, por que você não fala do Rony? Cara, é a Tombense, pessoal. Eu nem sabia, tá? Eu tô sabendo pelo chat aqui. Em que mundo que vocês estão vivendo? É a mesma coisa hoje o Palmeiras meter 5 no Mirassol, é obrigação, velho. Cara, pelo amor de Deus, a gente precisa deixar de ser emocionado. Eu entendo que a cada 5 anos de trabalho que eu tenho aqui no YouTube, eu vou falar com uma nova geração. E essa geração que vem, ela vem cada vez mais emocionada, cada vez mais emocionada. Velho, é Tombense, é Mirassol. Cara, a gente tá falando de jogadores. Sabe quanto que custa o custo de operação do Rony pro Atlético Mineiro? Mais do que o Gabigol. Então é natural que o Rony vai ter que fazer gol e eu acho que vai. Acho que o Rony pode fechar essa temporada com 20 gols, 25. É possível. Ele é um atleta profissional, cara. Então, assim, mas mesmo sendo algo pra provocar, a pessoa faz papel de palhaço, tá? O oito de Copas. Isso é um papel de palhaço. Porque o jogador profissional, que a gente espera de um jogador profissional do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Corinthians, são gols, boas atuações. O que a gente não achava razoável, bicicleta no vento, presepagem. Se o cara tá indo bem, se eu parar pra ver, eu sou o primeiro a elogiar aqui. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso, como fiz quando ele fez mais de 20 gols na temporada, que eu tive uma aposta conversando e falei, ó, o momento do Rony ele vai fazer mais de 20 gols. Ele fez, ele passou disso com folga. Então, cara, a única coisa que eu tô falando pra vocês é, tudo que tá cercando o futebol hoje em dia, algumas questões, né, que nem essa questão do policiamento em frente ao Allianz Parque, cara, que já aconteceu anteriormente, mas a gente sabe que isso daí é uma prevenção. Conversa com o policial, fala, senhor, boa tarde. Qual é o motivo disso? Até quando vai isso? Os policiais estão falando pros torcedores quais são os motivos e quem tá pedindo isso. Então, falta à nossa sociedade um pouco de diálogo. E o que eu tô tentando fazer nas minhas transmissões ao vivo? Eu venho com emoção no pós-jogo e tô quebrando mais uma live pra gente poder dialogar, sem esse lance de eu tô certo, vocês que estão aí do outro lado estão errado, vocês são isso e eu sou aquilo. Não, cara, vamos dialogar. Vamos dialogar. Depois o tempo vai mostrar quem tá certo e quem tá errado. Entendeu? É muito provável que eu esteja muito errado, é muito provável que eu esteja certo. A gente vai saber isso com o tempo. Bom,
nessa introdução, dado isso, falado isso, a gente tem novos protagonistas aí, né? Vocês perceberam que eu mantive a mesma questão nas minhas redes sociais. Eu absolutamente não falei nada do Mikael, porque qualquer coisa que você postar nesse ambiente que a gente vive, seja apoiando ou criticando, vira um caos. Então eu prefiro colocar aqui a minha opinião para vocês entenderem o que eu acho legal e o que eu acho ruim. Vamos primeiro escutar o Mikael, pedir o seu like, depois a gente vai pro Vitor Roque, que é o assunto principal aqui. Se o Vitor Roque vai resolver todos os nossos problemas ou não, se a diretoria vai ganhar com ele um tempo para trabalhar ou não, e se tá fechada a negociação ou não. E há o que falta, né? O que tá faltando agora e o que ainda pode acontecer, que é Palmeiras fechar a operação e ele só chegar no meio do ano. Pode acontecer nas próximas horas, depois dessa live, de confirmar o Roque. Mas pode acontecer também de ficar por meio do ano, tá? Então vamos trocar uma ideia sobre isso. E aí não é achismo, é informação. Vamos trocar uma ideia que aí a gente vai para todos os pontos da live. Escutar o Mikael aí, eu não ouvi. Tô deixando para ver agora com vocês. E eu vou colocar minha opinião a respeito do Mikael, que tinha 5 mil seguidores no Instagram. E agora já deve ter passado os 30 mil fácil aí. Então, assim, era um atleta desconhecido, é um atleta que chega com fome e eu desejo sucesso. Porque o sucesso dele com a camisa do Palmeiras é o nosso, tá? Então, eu desejo isso. É o mínimo que a gente pode fazer, uma vez que fechou a negociação, tá bom? Vamos lá. Palmeiras, aqui é o Mikael, estou em casa e vamos juntos esse ano para muitos títulos. Estou muito feliz de estar aqui. Acabei olhando toda a estrutura aqui do Palmeiras, estrutura sensacional. Acho que não é à toa que eu vim para cá. E quando me contaram, já me falaram que a estrutura era grandiosa e quando eu vi com meus próprios olhos também já fiquei mais impressionado ainda. Eu sou um zagueiro que gosto muito de sair jogando, esse passeio por dentro, e também gosto muito de bola longa. Acho que é importante pro meu jogo isso. Escutaram sobre bola longa? Bola longa é muito importante pro meu jogo, né? É a forma como a gente gosta ou não gosta que o Palmeiras joga, tá? Vamos lá, eu só não sei se essa música dá direitos autorais, mas vamos seguir. Eu fico muito feliz quando soube que tive a proposta do Palmeiras, fiquei muito feliz, porque é uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui no Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe sobre isso e agora que estou aqui me sinto muito realizado. Tem algumas camisas do Palmeiras, sempre falava com a minha mãe, mãe, eu vou jogar. Você vê que tem um corte, né? Ele fala assim, tem algumas camisas do Palmeiras, né? Tem algumas camisas do Palmeiras. Eu não sei se ele ia lembrar da camisa da década de 90, aí cortaram. Bom, eu não vou seguir aqui, tá, pessoal? Que aí tem aqui, ó, aquela parte do cara vestindo a camisa. Vamos lá, ponto positivo. O cara tá em forma, né? Não tenho o que falar. Vem do Houston Dynamo. O futebol brasileiro, eu falei anos atrás que ia estreitar uma relação com a MLS. E eu vou ter que voltar aqui, porque quando a gente acerta uma coisa, a gente tem que ser contundente, tem que lembrar, e as pessoas que seguem aqui vão lembrar. Quando o Alexandre Matos fez uma visita à MLS, ele fez uma viagem pra lá, ele já não era do Palmeiras. Eu falei, galera, o futebol brasileiro vai começar a comprar da MLS. E onde é o erro comprar da MLS? Por quê? Lá na MLS não deveria ter, na MLS, eu falo MLS, acho que é MLS, sei lá, é MLS, pronto. Não deveria ter a valorização que se tem lá. Desculpa, não deveria. Não pode ter um jogador saindo do Brasil a custo de nada, virar 5 milhões de dólares do nada. Tudo bem que ele fez uma boa campanha lá, mas não pode ter essa valorização lá. A gente não pode ver o PEC hoje custar 12 milhões de euros lá e achar que isso tá normal. Eu sei o que é isso. Isso são os jogos dos empresários no futebol. E é assim que funciona. É assim que funciona. Eu não concordo. Eu não concordo e vou seguir não concordando. Não pode um atleta estar aqui no Vasco, em uma temporada boa de MLS, ele triplicar o seu valor, quadriplicar o seu valor. Desculpa, não existe. O jogador tinha que pisar na MLS e desvalorizar. Mas o que acontece lá? De uma forma artificial, o jogador pisa lá e valoriza.
Agora, reparem quem vem da Europa quando pisa no futebol brasileiro. O valor de mercado faz assim. Pera aí, por quê? Pera aí, bicho. A gente vende que a nossa liga é uma das mais competitivas do mundo, que a MLS é uma várzea defensivamente falando. Por que que o atleta quando pisa no Brasil desvaloriza e por que quando o atleta pisa na MLS ele valoriza? Eu sou contrário. Agora, eu sempre trago de forma contundente o debate no campo de ideias porque dificilmente pego um empresário para me refutar. Eles fingem que não vê o que eu tô falando porque não conseguem refutar. A gente não pode ter um jogador da MLS em uma temporada triplicar o seu valor. Exemplo, Tati Castellanos, nós temos uma entrevista com o gerente de scouting da época do San José, que foi para o Atlético Paranaense. Esqueci o nome dele. É Thiago. Esqueci o nome dele, cara. Tava aí no Atlético Paranaense agora. Não sei se tá ainda. O Castellanos, quando o Palmeiras começou a namorar o Castellanos, ele valia, cara, papo de 10 vezes menos. Em uma chuteira de ouro da MLS ele valia 10 vezes mais. Então calma aí, a gente não tá sabendo vender nosso produto. O Arthurzinho, por exemplo, que a gente pegou do Red Bull, era pra gente ter vendido até por mais de 100 milhões. Se essa conta fechar aqui no Brasil, tinha que ser assim. A gente traz o Arthur do Red Bull, vendeu bem, mas podia ter vendido muito melhor. Com base a ele valorizar aqui na Liga Brasileira. Então, assim, cara, eu sempre sou muito contundente com essas coisas, porque eu não concordo da gente ver o jogador no território nacional, ele ir para MLS, Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps, Los Angeles, Seattle, Dallas, e a gente achar que esse jogador valorizou esse ponto. Uma coisa é, existem jogadores na MLS que vieram da Europa, que tiveram uma baixa na Europa e às vezes apresentam uma alta lá com 25, 27 anos, né? A gente já falou, citou alguns jogadores aqui, né? O Boanga, o Mukhtar. Existem outros jogadores que passaram pelo futebol europeu, tiveram um momento de... Não são jogadores velhos, tá? E aí eles apresentam uma alta. Pô, esse cara, tudo bem, ele já vem com currículo europeu. Pô, agora o jogador, o Riqui Puig, por exemplo, que teve uma lesão muito séria de joelho, que é um jogador com bola para jogar no futebol brasileiro, mas teve uma lesão. Né? Teve uma temporada muito boa junto com o Peck, a última temporada, onde o Los Angeles ganha. Los Angeles é como se fosse o Real Madrid da MLS. É o time que sempre trouxe grandes estrelas, Ibra, né? Sempre investiu em grandes Beckham, enfim. Ele é o Real Madrid de lá. Só que na última, não nessa temporada, não, mas na penúltima não jogou nada. Então tem o Los Angeles FC, tem o Los Angeles Galaxy, né? Que são times interligados com franquias, tá? Do beisebol, para quem não sabe. Esses times têm time de futebol, time de beisebol e por aí vai, tá? Entre outros esportes. Então, assim, cara, eu não concordo. Eu não concordo. Agora, sobre o Mikael, por exemplo, o valor de mercado dele anterior, pra gente fechar aqui o Mikael e ir pro Vitor Roque, é o seguinte. Onde eu não concordo? Uma coisa é, veja só, o Houston Dynamo achar razoável, tá? E aí você vê que entre Mikael, veja só, Mikael e Emiliano Martinez está dando mais de 70 milhões de reais investidos, hein? Olha o que eu tô falando, se tem fundamento ou não. Quem tá no YouTube utiliza os campos de comentário, porque ajuda muito. E quem tá aqui comigo agora tá participando junto aqui comigo, tá? Já tá aparecendo na tela a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. Então, ó. Sim, porque o Los Angeles também tem a questão com o Lakers, né? É futebol americano, basquete e beisebol. O Mikael, 1 milhão de euros. Tá? Operação até 2029. Nada contra o contrato longo, mas jogador que sai do Atlético Mineiro para o Houston Dynamo e você vê que ele tem um gráfico de valorização e o Palmeiras, ao que tudo indica, pagou quase 30 milhões, eu acho, de reais. Quase. Então, assim, esse é o futebol hoje. Esse é o futebol hoje. Tá? Essa contratação eu pressuponho e imagino que foi de scout, tá? Scouting achou o jogador, o Abel precisava de um jogador com essa característica de pé esquerdo faz muito tempo. Eu imaginava um patamar maior para essa contratação e chegou o Mikael. O problema é o seguinte, chega o Mikael e chega o Bruno Fux. Os nossos zagueiros apresentam um declínio, com todo respeito. É muito abaixo da expectativa. Um jogador igual o Murilo que veio da Rússia, que também já não era, né? Esse mercado todo tinha passado pelo Cruzeiro veio da Rússia. O Gustavo Gomes, por mais que estava embaixo, a gente pegou um jogador do Milan. Que o Milan viu e quis comprar. Agora a gente trouxe um jogador do Atlético Mineiro
por conta de uma série de negócios que a gente fez com o Atlético Mineiro e trouxemos um jogador do Houston Dynamo. Essa diretoria, se comparado à diretoria que tinha o Matos, vê o futebol de uma forma bem complexa. Tudo bem que o Murilo veio depois, mas a tentativa do Gustavo Gomes, para mim, não foi à toa que deu certo. É um jogador que a gente foi buscar lá no Milan. É basicamente o que a gente está fazendo com o Vitor Roque, só que o Vitor Roque é mais novo. A gente está buscando um jogador que, na prática, quem avaliou a negociação foi o Barcelona. Ah, mas o Barcelona já contratou o Douglas também. É verdade, mas muito mais na sua história o Barcelona contratou bons jogadores do que Perebas, né? Então, assim, ele tem muito mais o índice de acerto em contratações e apostas do que o índice de erro, tá? Então, o que eu desejo é sorte. É que ele vai precisar, porque a gente tá no momento da torcida de muito questionamento. Você vê o Emiliano Martinez como tá jogando pressionado, é só toquinho de lado. Você vê que ele tem medo de arriscar uma coisa diferente para não ficar exposto a algum defeito. Então o Mikael, ele acaba seguindo o mesmo caminho, tá? O José pergunta aqui, Fernando, vê o caso do Otávio, que foi formado no Flamengo, vendido ao Famalicão por uma bagatela e o Porto pagou 12 milhões de euros. É outro exemplo. Esse é um bom jogador. Esse é um ótimo jogador, o Otávio, meio-campista. Muito bom jogador. Joga em qualquer função ali do meio campo. Eu sempre gostei do futebol dele. Ó, voltando aqui pro principal, pedir o like de vocês. A gente pode já... Deixa eu ver se tá aqui aberto também o do Vitor Roque. Deixar aqui no vídeo do Mil Grau de 1 hora atrás, tá? Do Parmeira Mil Grau. Há detalhes de como... Deixa eu só rotacionar aqui pro vídeo recomeçar e pedir para quem tá chegando no YouTube deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações de vídeo. Deixa eu colocar aqui no vídeo. Pera aí, acho que coloquei no vídeo errado. Aqui, vou deixar aqui no vídeo, mas não vou mostrar o vídeo ainda, tá? Deixa eu voltar aqui para a notícia de ontem, tá? Quem que tá negociando, rapaziada? É o Curi, né? Então o site atualiza a negociação do Palmeiras por Vitor Roque e crava acerto. É questão de horas. A primeira informação, eu sou sempre um cara que eu tento ser correto. Às vezes a gente não sabe de quem é a primeira informação e tudo mais. Mas a primeira informação foi do PVC. Falando que o Vitor Roque chegaria na segunda e terça-feira. Estamos no domingo, nesse momento, 12h15, gravando sobre e esperando esse acerto, tá? Site atualiza, questão de horas. Segundo o Info RBB, o atacante de 19 anos vai rumar ao Brasil logo após o jogo contra o Getafe. Eu ia falar o contrato contra o Getafe, mas é Betis, né? Jogo contra o Getafe. Então aqui, ó, o portal espanhol Info RBB, especializado no Real Betis, atualizou nesse sábado, dia 22, o status da negociação do Palmeiras pelo Vitor Roque. Segundo o site, a contratação se tornou questão de horas. Isso aqui, cara, a gente tem que agradecer a negativa do Cúcio Hernandes ao futebol brasileiro. Ele pediu muito alto, ninguém quis fechar com ele. Ele fecha com o Betis. E aí, claro, óbvio, mesmo o Betis negando, o espaço do Vitor Roque se perdeu lá dentro, né? Ele acabou sendo de segunda opção, passou para ser a terceira. Ele não é um jogador que a gente pode falar que deu certo na Europa. Ele teve problemas extra-campo, né? Coisa que não vale a pena comentar aqui porque não tem nada a ver com futebol. Então, assim, a adaptação dele não foi igual a do Endrick. O Endrick ganhou uma vantagem porque se a gente voltar no tempo, a gente tinha uma comparação muito interessante que era feita. Gabigol e Gabriel Jesus. O tempo mostrou que o Gabigol funcionou aqui no Flamengo, no futebol brasileiro, muito bem. E o Gabriel Jesus deu certo na Europa. O Gabigol bateu na Europa e deu errado. E hoje se tinha uma comparação entre Endrick e Vitor Roque. Tudo indica que o Endrick vai conseguir continuar no futebol europeu por um bom tempo, assim como o Gabriel Jesus. E o Vitor Roque parece cheirar futebol brasileiro. Eu acho que para futebol brasileiro ele vai atender a necessidade do Palmeiras muito bem. Ainda é possível o Palmeiras pagar isso nele e vender depois. Exageraram para mim falando 60 milhões de euros. Eu acho que a Europa não vai fazer isso. Eu acho que o Palmeiras pode vender sim por 35, 38, 32, do jeito que está atualizando as coisas nos números, né? Eu acho que é possível. Eu não acho que é possível vender por 60. Para vender ele por 60, ele teria que voltar para o futebol brasileiro nessa temporada e fazer 30 gols na primeira. Abrir a segunda temporada, que vai fechar da Europa depois,
com mais 15 até o fechamento da segunda. Aí ele é vendido por 40, 50, talvez até mais que isso. Mas assim, resolve todos os nossos problemas? Cara, do ataque, sem olhar pros lados, eu acho que sim. Porque você tem o Paulinho do lado esquerdo, podendo fazer a função dele, você tem ele fazendo a função de 9. Eu gosto desse tipo de 9, que não é aquele 9 igual o Lopes, que mais sabe jogar dentro da área do que fora dela. Tem explosão, tem força física, muito mais interessante que o Lopes, eu não tenho nenhuma dúvida. Então eu gosto dessa tentativa no Vitor Roque, que é parecida com o que foi com o Gabigol. Quando o Gabigol volta pro Santos, o Flamengo resolve pagar o valor no Gabigol. Então eu acho que aí ficou história do que o Gabigol fez no Flamengo. Não é o que ele tá conseguindo fazer no Cruzeiro, mas no Flamengo ele resolveu os problemas do Flamengo junto com o Bruno Henrique. E certamente o torcedor do Flamengo na história vai ter muito mais gratidão ao Gabigol do que qualquer outra coisa, né? Então o Vitor Roque ele pode ser essa tentativa, mas o Palmeiras vai precisar olhar para as pontas, tá? E aí, cara, para ponta, eu acho que a gente consegue sim olhar para o mercado de uma forma mais criativa. Eu ia falar de uma forma mais Mikael, mas talvez mais criativa do que Mikael. A gente olhar para as pontas com um jogador jovem, talentoso, rápido e que não precisa ser necessariamente uma aposta cara. Então, sim. Fernando, comenta sobre o Lucas Evangelista. Cara, Lucas Evangelista virou uma opção ao Andreas Pereira, sim. E o Lucas Evangelista já era para ter vindo pro Palmeiras uma temporada atrás, quando eu trouxe para vocês que tinham interesse. Eu cheguei a fazer vídeo, cheguei a fazer live, falei, galera, Lucas Evangelista. E agora o Palmeiras está, parece que sondando a situação. Vamos colocar só a fichinha do Lucas Evangelista aqui. Pra gente conversar, tá? Lucas Evangelista, aqui, Red Bull Bragantino, 3 milhões de euros. Eu ia colocar aqui o preço dele, achei que era um pouco mais, eu achei que era 5. Vamos lá. 29 anos, tá? Mesma idade do Andrés, praticamente. 1,81 m, meia central, Rock Nation, tá? Tem sim interesse. Tem sim negócio, tá? Cara, eu acho ele bom jogador. Eu sei que é impopular falar isso. Ele é bom jogador, ponto final. Não é ótimo. Não dá pra fazer comparações com o Andreas Pereira, pra mim. Eu acho que o Andreas é melhor. E eu acho que vai sair o negócio. Acho que vai sair. Depende do tamanho da crítica do torcedor. Se a crítica do torcedor for absurda, não sai. Se a crítica do torcedor for mais baixa, sai. Então, tudo indica que sai esse negócio aqui com o Red Bull Bragantino. Só que o Palmeiras já tinha interesse nele anteriormente. Não sei o que aconteceu, esfriou o negócio, não avançou, mas já tinha, tá? Então é a opção que o Palmeiras enxergou, tá? Inclusive, se a gente analisar, ele é da Rock Nation, né? Ele sai de São Paulo, vai ao Udinese. Sabe quem lembra? Quem pode ter uma carreira mais ou menos Lucas Evangelista? O Brenner, cara. O Brenner atacante, tá? Udinese, aí ele passou aqui, cai, né, o seu valor de mercado, ele vai pro Estoril, aí ele volta a ter ali uma alta no Nantes, cai de novo pro Vitória, eu não sei se é o Guimarães aqui, é o Vitória Sport Clube, é o Vitória Guimarães aqui? Acho que não, né, sei lá, não conheço muito futebol português, comenta aí José se é ou não, e aqui o Red Bull Bragantino, né, é um jogador que dentro do Red Bull Bragantino atendeu às necessidades nota 6, que parece ser o suficiente aqui pro futebol brasileiro, sabe? O nota 6 aqui no futebol brasileiro, se ele conseguir jogar sempre dentro da nota dele, ele vai longe aqui no nosso futebol, né? Então ele sempre foi um cara nota 6, nunca foi nota 8, 7, nunca foi também nota 4, 5. E tipo o Matheus Fernandes, que passou pelo Palmeiras, Barcelona, ele nunca foi um jogador nota 8, ele também nunca desceu tanto de 6, ficou sempre ali naquilo, né? Então, eu acho que vai dar negócio. Galera, pediu o like, vamos aqui pro vídeo do Mil Grau pra complementar o vídeo do Erlan. E pedir o seu like aqui que ajuda muito o canal, tá bom? Vamos lá. Vitor Roque, vamos ver o que ele colocou, se teve opinião, se teve só repercussão da notícia. Vamos lá. Certo entre Palmeiras e Barcelona por Vitor Roque, segundo o Diário Sport, que tem acompanhado toda essa negociação. Segundo eles, o Palmeiras vai pagar aí 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Segundo também a matéria, o André Curi voltou para o Brasil já depois de ter negociado lá em Barcelona. André Curi, tá? E tem muito jogador vinculado ao nome dele no Palmeiras. Ou seja, ele parece que tá negociando diretamente, tá bom?
Barcelona diretamente com os caras. Então, confiando aí na informação vinda direto da Espanha, o Barcelona tá acertando aí a vinda do Vitor Roque pro Palmeiras, também para não perder dinheiro. Já aí na matéria eles também enfatizam que não há detalhes de como o Palmeiras fará esse pagamento, que o Barcelona pediu para que seja até 30 de junho, para que esse dinheiro seja lançado no balanço financeiro atual. Mas a informação que vem desse domingão de manhã, os caras trabalhando em pleno domingo de manhã, é que Palmeiras e Barcelona se acertaram por Vitor Roque. Agora uma questão, a janela fecha dia 28, estamos no dia 23, então o Palmeiras tem pressa e tem que fechar aí entre hoje e amanhã, no máximo terça-feira, para dar tudo certo, beleza? E é o que o PVC falava, né, galera? Até terça-feira. Ó, eu colocar aqui o valor de mercado e como o Palmeiras vai ser uma mãe pro Barcelona, tá? Dito tudo que eu falei de forma positiva do Vitor Roque, a gente sempre faz aqui os dois lados, vamos falar agora da parte não tão positiva da coisa, beleza? Então, vamos lá. Ele vale 20 de mercado, vale os 25, não tem discussão. Hoje, se a temporada rodar e o Vitor Roque mantiver o mesmo futebol que ele está nesse momento tendo, o valor de mercado dele vai despencar para 12, tá? Por que há todo esse esforço em trazer ele para o futebol brasileiro? Para manter o valor dele de mercado. Vai chegar aqui no futebol brasileiro, vai ter uma atualização ali para os seus 16, 18, 15. No futebol europeu ele cai para 12. Do Betis ele acaba indo para um time menor. E aí, cara, ele volta para cá com seus 21, 22 anos, como muitos jogadores que eram promessa, voltaram para o futebol brasileiro, que saíram daqui como futuros craques e chegam na Europa e não necessariamente dão certo por uma série de variáveis, né? Ou seja, quando um jogador sai para o Barcelona e para o Real Madrid, para a vida dele é muito boa. Mas ele tem que estar muito convicto do seu futebol, tá? Porque às vezes a porta de entrada... Agora mesmo a gente teve do Vitor Reis pro Manchester City, que é outro exemplo, né? Mas assim, às vezes a porta de entrada num time menor é melhor. Para adaptação, para ele conseguir valorizar aos poucos no futebol europeu, né? Mas assim, para mim, cara, os nossos problemas ele tem condição de resolver aos 19 anos, tá? Eu tenho certeza disso. O a Jaque ou Jack, não sei. Jaque ou Jack Medeiros? Jaque de Jaqueline ou Jack? Comenta aí. 19 anos aqui ele vai deitar e o valor vai disparar. Sim, eu não acho que o valor vai disparar com facilidade. Mas eu acho que ele tem condição sim de resolver os problemas, tá? O amigo aqui falou o seguinte: Fernando, o que me preocupa o Abel, será que ele vai colocar o Vitor Roque longe da área? Cara, aqui no futebol brasileiro ele não era um cara escorado dentro da área, né? Se a gente pegar, não dá pra eu fazer aqui porque o vídeo tá indo pro YouTube, mas se a gente pegar skills aqui do Vitor Roque, você vai ver muitas jogadas dele começando de fora pra dentro. Ele não é aquele jogador socado dentro da área. Então se o Abel também colocar ele socado dentro da área, tá errado, na verdade, né? Tá errado. O Denilson falou que o Vitor Roque perde muito gol feito. Certo. Eu concordo com você. Tem aí muitas jogadas dele perdendo gol na cara. O Paulinho também. O Paulinho também. Eu vou te falar uma coisa, cara. Que o próprio Gabigol em alta, muito torcedor do Flamengo na época falava que ele perdia muito gol. Mas ele fazia muito gol. A questão é o quanto esse cara oportuniza de chance pra ele perder e fazer. O problema do Lopes, galera, na minha visão, é que o Lopes ele não só perde os seus gols, mas ele não consegue oportunizar muitas chances durante uma partida. Então ele sempre é aquele jogador mais morno durante o jogo, né? Enfim, passamos aí pelo Mikael, passamos aí pelo Vitor Roque e a gente vai fechar aqui agora com as possibilidades de classificação hoje, o que deve acontecer entre Palmeiras e Mirassol e a última rodada do Campeonato Paulista, a 12ª rodada, entre Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Aqui, agora o bicho pega, né? Vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos ver a opinião de vocês, beleza? Pedir só novamente aí o seu like, tá? O seu like ajuda muito aqui o canal. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o seu like no YouTube e aqui na Twitch seguir, né? O seu like se você segue. Ponte Preta e Bragantino, torcedor da Ponte vai viver. Eu vi a última, acho que era a última rodada da Série B do ano passado, onde a Ponte Preta, se eu não me engano, foi a última ou a penúltima, contra o Sport, né? Torcedor da Ponte com uma expectativa lá e deu ruim pra Ponte, né? Logo no começo do jogo, inclusive. Agora, torcedor da Ponte vive uma expectativa de ver a Ponte Preta passar em um grupo, né? E tem aqui Palmeiras, São Bernardo e Velo, tá? Numa campanha que sim, é muito boa. Só que, né? É uma campanha muito boa, né? Só que não, desculpa.
ela vem de 5 jogos, pelo menos, tá? Sem ver uma derrota. O Red Bull Bragantino, que vai enfrentar a Ponte, ele defende uma classificação contra o rival da Ponte, o Guarani. Né? O Guarani, que vai enfrentar o Corinthians, então vai ser uma classificação difícil. No entanto, o Corinthians está mais do que classificado em primeiro já, né? No geral, inclusive. Então, o Guarani enfrenta o Corinthians na Neoquímica, tá? Podendo passar. A Portuguesa, que também tem chance de classificação, ela enfrenta o Noroeste. Então a Portuguesa, que começou muito mal, ela pode classificar. Ela ganhando, Bragantino perdendo e Guarani perdendo. A Portuguesa pode ir a 15 classificar, tá? Pelo lado do Palmeiras aqui com o Mirassol, a gente vem aqui no Mirassol, 16 pontos, já está classificado. Esse é um fator positivo para a gente acreditar hoje na vitória. O Mirassol não consegue pegar primeiro colocado. Não sei se o Mirassol vai usar o time completo. Não sei, nesse momento não sei. Então, o Palmeiras, a vitória do Palmeiras me parece algo certo a acontecer. O problema mesmo é o Bragantino brigando pela classificação. O Bragantino, se empatar, tá? Ele já tá dentro, porque aí o Guarani vai para 15, a gente vai vir para saldo. Não, na verdade não, ó. Mas aí o Guarani tem ganhado o Corinthians, né? Porque hoje o Bragantino tem uma campanha incrível de -1 de saldo em segunda colocação, 12 gols feitos e 3 sofridos, né? Então, assim, tá aqui. Se o Bragantino, igual o amigo tá falando aí, se o Bragantino sair atrás, tá? Se ele sair atrás, é Jackson, tá? Então eu pensei que era Jaqueline, é Jackson. Um abraço, Jackson. Se o Bragantino sair atrás, aí a coisa fica difícil pra classificação do próprio Bragantino, né? E aí, de tabela do Palmeiras. O Palmeiras indo aqui, tá, galera, pra 23 pontos. Hoje, o Palmeiras indo pra 20... Agora, do jeito que tá? Os jogos são no mesmo horário. O Palmeiras, ele tem 8 gols contra, 18 gols feitos. Saldo de 10. Tá? Então, assim, pode acontecer aqui o empate e a nossa vitória. Beleza? Agora, a Ponte Preta joga em casa, né? Isso quer dizer o quê? A Ponte Preta ganhando o jogo, não tem o que o Palmeiras fazer. Que foi a leitura que o Abel Ferreira fez, né? Pode ser que a gente chegue aos 23 pontos, que lembrando, não é nada. O Palmeiras deveria estar fechando isso daqui. Não vai fechar igual o Corinthians com 26, porque o Corinthians aqui é uma campanha de 8, 2 e 1. Mas fechar com 25, 24 pontos, o Palmeiras sempre fez isso, com o Abel Ferreira ou sem. Então eu tenho repetido isso porque as transmissões elas são rotativas aqui, né, no canal. As pessoas assistem uma, não assiste outra, assiste duas, não assiste a terceira, é normal. Então o Palmeiras ele sempre fez com o Cuca, com os outros treinadores, pontuação que o Abel entregou, tá? Em formatos de paulista diferente, o Palmeiras sempre fez ali seus 25, 26, 27, 24 pontos, tá? Então é importante a gente mostrar que a campanha do Palmeiras nesse momento é tá? Jogos 11, vitórias 5. A gente não pode empatar 5 jogos. Desculpa que eu pensei que estava em tela, deixa eu colocar em tela aí de novo. A gente não pode, na minha visão, empatar 5 jogos seguidos, cara. Tá? E isso é uma coisa que atrapalhou a classificação do Palmeiras até aqui. São 5 empates, cara. Beleza, só perdeu um jogo. Tá? E não foi nem clássico. Novo Horizontino, que é uma pedrinha no sapato aí, histórica do Palmeiras. São sempre jogos difíceis mesmo contra o Novo Horizontino, mas a gente tem uma derrota e a gente tem 5 empates, cara. Tá? Comentando aí, tá? Sobre mala branca no Paulista, eu acho que é muito apequenar o match. Não é válido uma mala branca ao Bragantino, eu acho que até rola, mas é muito. A gente debater isso aqui é apequenar muito o Palmeiras, né? Penso eu, tá? É válido discutir? Claro. Acho que pode ser que aconteça. Pode, né? Mas o Bragantino joga a classificação dele, cara. Então, tipo, não precisaria necessariamente de mala branca nenhuma, né? E outra, o Bragantino joga a classificação por empate, né, velho? O Bragantino empatando, tudo indica que ele vai classificar. Porque a Portuguesa tem um saldo de -1. Na verdade, não, tá? Que o campeonato é bem complexo, né, cara? Cada hora você olha pra tabela. Como não é coisa do nosso interesse, a Portuguesa também tem -1, 13 para 14. Bragantino 12 para 13. O empate, dependendo do que acontecer entre Portuguesa, a Portuguesa vai classificar, né? Então não necessariamente joga pelo empate, não, tá? Por conta do saldo de gols aí. Então não necessariamente. Em número de vitórias, que eu não sei no regulamento, tá? Se é
o número de vitórias também fundamental. Isso aqui eu peço desculpa porque eu realmente não sei. Aí o Bragantino tá classificado, porque o Bragantino ele tem 4 vitórias e a Portuguesa tem 2. Então eu não sei no critério, de verdade eu não sei. Sobre o número de vitórias. Se alguém souber, comenta aí, tá? E aí sim, a Portuguesa só tem 2 vitórias, o Bragantino tem 4. A Portuguesa empatou 6, o Bragantino empatou 2. O Bragantino perdeu 5, a Portuguesa perdeu 3. Então assim, o Vitória é o primeiro critério. Então o Bragantino precisa só empatar. Tá? Obrigado por quem comentou aí, tá? Quem foi? O Lipes, tá? Ó, se a vitória é o primeiro critério, o Bragantino tem mais vitórias que a Portuguesa. Então, a Portuguesa classificando, ela precisa, indo aos 15, que o Bragantino realmente perca o jogo, tá? Enfim, galera, 6h30, 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 6h30. A rodada inteira aqui, ó, 6h30, tá? A rodada de fechamento, eu acho até, não sei vocês, mas eu até acho pro campeonato positivo acontecer tudo no mesmo horário mesmo, os jogos. Eu pensei que ia ter jogos às 4h30, mas não. São todos às 6h30, eu acho isso positivo, porque já sabe tudo de uma vez, né? Cara, acredito na vitória do Palmeiras. Não tô convicto nesse empate do Bragantino contra a Ponte, não. Não tô. Sinceramente, não. A campanha da Ponte não é espetacular, mas a gente tem que observar uma situação. A Ponte Preta, diferente do Bragantino, que tem um saldo negativo, cara, a Ponte fez 12 gols e tomou 6, cara. É um time que tá arrumadinho nas mãos do Valentim, né? Alberto Valentim. Vamos dar uma passadinha pra fechar aqui nas redes sociais da Ponte Preta. Vamos ver como eles estão promovendo o jogo de hoje. Vamos lá. Então, é um time que se arrumou aí, né? Olha aí, ó. É um time que se arrumou aí nas mãos do Alberto Valentim. Engraçado, joga numa defesa alta, ou seja, é uma característica do treinador mesmo, né? Eles estão fazendo uma linha de 3, jogando numa defesa alta. Jogou assim contra o São Paulo. Creio que vai jogar assim hoje. É uma pena também tudo ser no mesmo horário, porque a gente não vai conseguir acompanhar isso, né? Mas tá aí, Ponte Preta de Alberto Valentim, que a gente conhece bem aí, já treinou o Palmeiras, né? Também era um lateral, se eu não me engano, o Valentim, né? Então, assim como o Abel Ferreira, era um lateral quando jogava aí, tá? Rapaziada, pedi o like de quem ficou até o finalzinho, tá? Vídeo de 41 minutos, complementando uma live pré-jogo, não vai ter. Então tem o vídeo aí como uma live. Sobre o Vitor Roque, eu acho que sai acerto, minha opinião. Acho que sai, tem tudo pra sair, tá? Mikael foi o que a gente abordou aqui. Classificação do Palmeiras hoje cheira ser na Bacia das Almas, mas não tô muito convicto não no Red Bull Bragantino, que não é de hoje que caiu a sua produção, né? A gente observa isso no último Campeonato Brasileiro. Então, o jogo, se fosse em casa era uma coisa, mas pelo fato aqui do jogo ser fora de casa, eu acho que muda muito as coisas, né? E aquelas desculpas prévias do Abel na última coletiva de imprensa, elas assustam um pouco porque elas estão dentro da realidade, né, cara? Tudo indica, pode acontecer, né? Na verdade, do Palmeiras ganhar e ficar com aquela coisa, né? Pô, ganhou, a Ponte ganhou também. E aí, meus amigos, realmente não adianta absolutamente nada. Nas redes sociais aqui, rapaziada, quem puder seguir, isso aqui me ajuda na hora que eu vou entregar as transmissões aqui pra vocês. Eu sempre aviso aqui antes, estava aqui em live antes de entrar aqui, então quem puder seguir ajuda muito, tá bom? Depois eu vou estar passando um outro Instagram pra vocês aí, que eu também vou estar movimentando de futebol, e aí eu vou ter os dois, aí eu vou passar pra vocês o arroba do outro Instagram, vocês podem seguir por um ou por outro, mas por enquanto esse aqui é o meu perfil pessoal, ou você encontra por Instaverde TV, tá? São os dois perfis aí, que é esse perfil aqui, ó. Se puder seguir um ou outro, vocês já estão ajudando. Esse aqui é o maior, tem 102 mil pessoas, é o que onde tudo que eu comecei foi aqui, né, nesse perfil, tudo o início desse vídeo eu falei sobre isso daqui, então foi onde eu comecei, e aonde eu movimento, deveria movimentar mais, tem uma galera que me ajuda lá movimentando também, o Dom às vezes faz vídeo pra lá, tá? A Paulinha tá fazendo vídeo de vez em quando lá pra página, então a galera que aparece aqui, as gêmeas que vocês devem conhecer também, então aqui eu tipo, faço uma collab com uma galera da mídia alternativa, e também os meus vídeos ali, sejam notícias, críticas, eu costumo colocar aqui no perfil, tá bom? Obrigado, galera. Tamo junto. Quem tá na Twitch continua aqui um pouquinho. Até mais tarde aí no YouTube. Conto com vocês. E valeu, gente. Tamo junto.